quarta-feira, 19 de abril de 2023. Confira os destaques desta edição do Pix News. Escritora lança obra com trajetória de vida baseada em diários escritos ao longo da vida. Escolas de cidades brasileiras passarão a ter detectores de metal para a segurança dos estudantes. Operação Escola Segura cumpre 13 mandados e apreende 10 menores, suspeitos de ameaçarem ataques em escolas. Operação Tiradentes. PRF espera movimentação intensa nas próximas horas nas rodovias federais em todo o Brasil. Após vazamento de imagens, ministro-chefe do GSI pede demissão e aumenta a pressão para a abertura de uma CPMI para apurar os atos de 8 de janeiro. Essas e outras informações a partir de agora no Pix News. Olá, agora são 20 horas e 4 minutos, estamos ao vivo. Foi realizado nesta terça-feira o lançamento do livro Páginas de Dentro, da autora Daniela Reis, de um velho diário escrito durante a vida. A escritora transformou em um livro que retrata a história de muitas mulheres brasileiras. Em meio a essas páginas estão anotações, pensamentos e poemas escritos durante a vida da escritora Daniela Reis. O que um dia foram manuscritos de 1999 a 2022, com temas que vão de um relacionamento conturbado, a separação e os novos amores, sempre passando pelos desafios de conciliar a maternidade solitária com o trabalho, até observações do cotidiano que fazem o leitor refletir de maneira leve. Agora é um livro. Páginas de Dentro. São textos, poesias, crônicas, né? Assim, obviamente não são todos os dias de 1999 a 2021, né? Senão ele não teria tão poucas páginas, assim, né? Tem uma curadoria nesses textos, mas são textos que levam a reflexões, então, assim, de certa forma, eles criam um impacto, né? Então, assim, eu tenho recebido retornos muito positivos, especialmente das mulheres, mas também dos homens, porque encontra muito, às vezes, esse lugar que o homem precisa acessar, que é a fala de uma mulher. Então, é isso que o leitor vai encontrar, né? Ou a leitora, quando ler Páginas de Dentro. Daniela Reis nasceu em Caetano do Sul, São Paulo. É mãe de 3 filhos e executiva com trajetória de comunicação e responsabilidade social em grandes empresas brasileiras. É formada em matemática com pós-graduação em administração financeira, neurociências e comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul. Durante as páginas da vida da escritora, já viveu um relacionamento abusivo. Inclusive, em certo período, o parceiro pediu que os primeiros diários fossem jogados fora, como prova de amor. Anos depois, a confusão dos sentimentos gerados por esse relacionamento motivou a retomada da escrita com lugar de encontro consigo mesma. O projeto da autora iniciou ao completar 50 anos, quando resolveu deixar as redes sociais de lado e se dedicar à produção do livro. Eu eu tive um relacionamento que a pessoa me pediu para jogar meus diários fora. E aí eu joguei os diários fora e aí em 1999, por conta de uma crise no casamento, eu comprei um caderno e comecei a escrever novamente. E aí então eu continuei escrevendo, aí vieram os blogs, né? Eu comecei a escrever num blog, depois veio o Facebook, eu comecei a postar algumas coisas no Facebook. Não era a proposta de publicar um livro. Aí o ano passado, quando eu fiz 50 anos, eu resolvi que eu estava passando muito tempo nas redes sociais e resolvi fazer um projeto pessoal. E aí eu fiz um processo de uma mentoria com uma escritora e comecei a juntar tudo que eu tinha escrito. E quando eu reuni tudo que eu tinha escrito, como eu tinha tudo datado, o diário, assim, ele emergiu. Lançado em Ouro Preto, cidade onde a autora mora atualmente, o livro teve o evento de lançamento também em Garopaba, pela importância que a cidade teve no processo de resgate da identidade da autora. No dia 26 de abril, será realizado um novo evento, dessa vez na Casa de Cultura do município.
A gente vai ter esse lançamento na Casa de Cultura, que vai ser muito interessante, porque aí nós vamos fazer uma roda de conversa, né, para conversar sobre essas questões da vida, essas questões de ser mulher e ter tantos papéis a desempenhar, né, e como é que é isso, quais são esses desafios, como é que a gente lida com tudo isso. Então, na Casa de Cultura vai ser um momento bem interessante. A Prefeitura de São José, que fica na região metropolitana de Florianópolis, anunciou que irá instalar detectores de metais nas escolas públicas da cidade. Inicialmente, os equipamentos serão instalados em 2 unidades de ensino. Ainda segundo a Prefeitura, vigilantes vão atuar em todas as escolas das 7 da manhã às 7 da noite. Catracas, vídeo monitoramento e detectores de metais vão ser testados em 2 escolas. Depois de avaliados, os sistemas de controle podem ser expandidos para toda a rede municipal. As medidas fazem parte das ações para aumentarem a segurança nas escolas após o caso de Blumenau e novas ameaças, a maioria informação falsa. Em ação conjunta, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar apreenderam cerca de R$1 milhão em cocaína e crack na BR-101 em Imbituba, litoral sul de Santa Catarina. As drogas foram encontradas em uma caixa no banco de trás de um carro com placas de Laguna. No pacote, haviam 10 quilos de crack e 5 quilos de cocaína. O condutor, de 19 anos, foi levado à delegacia de polícia de Imbituba. A mídia estatal norte-coreana informou que o líder Kim Jong-un anunciou que o país concluiu a construção de seu primeiro satélite espião militar e já deu permissão para o lançamento. A agência de notícias oficial KCNA informou que Kim deu instruções para garantir que o primeiro satélite de reconhecimento militar concluído em abril seja lançado dentro do cronograma. Durante a visita à Administração Nacional de Desenvolvimento Aeroespacial na terça-feira, o líder pediu à equipe para estabelecer a capacidade de coleta de inteligência via satélite, implantando vários satélites de reconhecimento em diferentes órbitas. Fotos divulgadas pela mídia estatal mostram a visita de Kim à agência espacial acompanhado da filha. O anúncio ocorre uma semana após assumir a responsabilidade pelo disparo de um novo míssil balístico intercontinental de combustível sólido, um avanço no programa de armas proibidas. Analistas explicam que a produção de mísseis intercontinentais é superior em parte à tecnologia de lançamento aeroespacial. O desenvolvimento de satélites de reconhecimento militar foi um dos principais projetos de defesa apresentados por Kim em 2021. Na terça-feira, o líder disse que obter essa tecnologia era uma tarefa prioritária a ser concluída de forma indispensável diante do que Pyongyang interpreta como ameaças e agressões dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. Autoridades de Seul expressaram dúvidas sobre o teste, apontando para a má qualidade das imagens em preto e branco divulgadas e teoricamente tiradas de um satélite. O país comunista não deu previsão de uma data específica para o lançamento do satélite. Turistas e moradores de Nova York tomaram um susto nesta terça-feira com o desabamento de uma garagem no distrito financeiro de Lower Manhattan. Autoridades confirmaram ao menos uma morte e 4 feridos no episódio. Pelo menos uma pessoa morreu e 5 foram levadas às pressas para o hospital depois que uma garagem de vários andares desabou nesta terça-feira em Nova York. O Corpo de Bombeiros ordenou que os socorristas iniciais saíssem do prédio para que uma unidade de robótica realizasse uma inspeção, além do auxílio de drones voando dentro do edifício. Apesar do exterior permanecer de pé, autoridades temem um novo colapso e pediram aos nova-iorquinos que evitassem a área. Imagens aéreas que circulam nas redes sociais mostram carros empilhados uns sobre os outros em um amontoado de concreto rachado no distrito financeiro de Lower Manhattan. Socorristas acreditam que haviam 6 pessoas dentro do prédio no momento do desabamento. 4 resgatados foram para o hospital em estado estável e uma 5ª pessoa se recusou a receber tratamento médico, além da morte confirmada. Foi realizado hoje a Operação Escola Segura em 5 estados brasileiros. A ação apreendeu adolescentes que utilizavam a internet para fazer ameaças às escolas.
Após o ataque contra uma creche em Blumenau, no qual deixou 4 crianças mortas e 5 feridas, o governo e órgãos de segurança pública têm trabalhado para reduzir as chances que atos como esse se repitam. A Polícia Civil intensificou os esforços com as investigações a respeito do tema, chegando a suspeitos que praticavam ameaças de ataques em escolas, o que resultou na Operação Escola Segura, na qual cumpriu hoje 10 ordens para internação provisórias, além de 13 mandados de busca e apreensão e 11 afastamentos de sigilo de dados dos adolescentes. Nós identificamos, através de plataformas, alguns indivíduos que estimulavam outros a praticar crimes contra estabelecimentos de ensino. Nós começamos uma investigação e identificamos que indivíduos em pelo menos 5 estados estimulavam outras pessoas a praticar atos violentos contra escolas. Nós identificamos então pessoas no Paraná, em Pernambuco, no Rio de Janeiro e também em São Paulo e um alvo aqui na cidade de Blumenau. A partir do fatídico episódio que aconteceu em Blumenau, nós começamos a monitorar alguns perfis de rede social e, através da descoberta de que existiria a possibilidade de novos atentados, tanto em Santa Catarina, como foi o caso de outro alvo em Blumenau, como em outros estados, a partir daí surgiu a colaboração do Ministério da Justiça, que fez essa colaboração integrada para que nós hoje pudéssemos deflagrar essa operação nos diversos estados que foram apreendidos os adolescentes, foram internados os adolescentes suspeitos dessas práticas de crimes, de tentativas e apologia. A força-tarefa do Ministério da Justiça e Segurança Pública apreendeu 10 adolescentes por ameaças de ataques a escolas. Os jovens serão encaminhados para internação provisória. Eles têm entre 11 e 17 anos e são investigados pela prática de atos infracionais equiparados aos delitos de ameaça, incitação ao crime, apologia ao crime e associação criminosa, além de incorrerem nos artigos 12 e 14 do Estatuto do Desarmamento. Esses alvos, efetivamente, eles difundiam esse tipo de conteúdo, causando pânico, informando que haveria novos atentados em escolas, mas como a Polícia Civil monitora isso, bem como verifica todos esses fatos, a partir da ciência que a gente tem, seja pelos boletins de ocorrência ou seja pelas denúncias realizadas pelo 181, a gente verifica tudo isso e vai em loco, solicita ao Poder Judiciário os mandados de busca e apreensão nas residências, bem como, dependendo da gravidade do fato, a internação desses adolescentes para que eles fiquem até 45 dias internados para que respondam por esses atos. As apreensões estão sendo realizadas com a participação de polícias civis em São Paulo, no Rio de Janeiro, Paraná, em Santa Catarina e em Pernambuco. Em aplicativos de mensagem também tem sido compartilhado a informação de suspeitas de ataques na véspera do feriado de Tiradentes. Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, são fake news. No entanto, os órgãos de segurança devem reforçar o monitoramento amanhã. Nós também teremos policiais civis descaracterizados nas escolas, se passando por pessoas que estão por ali, sem que ninguém saiba que são policiais civis, para garantir a segurança pública do catarinense e, além disso, teremos policiais militares presentes nas escolas, viaturas, para garantir a segurança do cidadão catarinense. E tenho afirmado, e isso é importante, nós precisamos dar segurança, e estamos dando segurança. Não é uma mera sensação de segurança, é uma segurança efetiva contra pessoas que pretendem, de forma perigosa, ficar distribuindo fake news por aí. Não existem esses atos coordenados, a Polícia Civil vai estar presente, agindo com a inteligência, com policiais civis presentes nessas escolas, policiais militares presentes, apoiados pela Polícia Científica, pelo Corpo de Bombeiros, numa integração importante para dar segurança. A prática de espalhar fake news ou incentivar atos como esse devem passar a ter maior rigor na lei. Pelo menos é o que tem sinalizado o governo federal. Ontem, governadores, o presidente e vice da República, junto dos presidentes do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, além de ministros de Estado e lideranças partidárias, se reuniram em Brasília para discutir ações para prevenir a violência nas escolas de todo o país. Entre as falas das lideranças está a cobrança pela responsabilização das redes sociais.
Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, 756 perfis em plataformas digitais foram suspensos ou removidos por estarem dedicados a difundir o ódio. Então, quando nós olhamos uma situação em que há 225 prisões ou apreensões, isso permite, de modo muito eloquente, cabal, dimensionarmos que não são casos isolados. Na verdade, é uma rede criminosa. Durante a reunião, também foi apresentado que sites vão ser obrigados a tomar medidas para proibir conteúdo e usuários que estejam promovendo ou apoiando ataques ou violência contra escolas. As redes sociais também vão ser obrigadas a enviar dados à polícia sobre todos os usuários que compartilham conteúdo violento e bloquear os usuários que forem banidos por compartilhar conteúdo violento de criar novos perfis. As plataformas que não cumprirem podem ser multadas em até 12 milhões de reais e, possivelmente, ter seus sites suspensos por autoridades federais. E você vai ver a seguir. Operação Tiradentes começa nessa madrugada. PRF espera grande movimentação nas rodovias federais em todo o país. Após vazamento de imagens, ministro-chefe da Casa Civil pede demissão e cresce a pressão para a abertura de uma CPMI. O jornalista Tiago Pereira comenta ao vivo aqui no estúdio. É depois do intervalo. Voltamos já. Retornamos. Agora são 20 horas e 21 minutos e estamos ao vivo. A Polícia Rodoviária Federal inicia nesta quinta-feira em todo o Brasil a Operação Tiradentes 2023, que se estende até o fim deste domingo. O feriado de Tiradentes será o terceiro prolongado deste ano. E a tendência é que haja aumento da circulação de veículos durante esses 4 dias. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal deve repetir a mesma operação realizada algumas semanas atrás, no feriado da Semana Santa, onde policiais rodoviários federais concentraram a fiscalização em locais e horários de maior incidência de acidentes e crimes. O objetivo é diminuir o número de letalidade dos acidentes e garantir segurança e fluidez do trânsito através do controle dos excessos de velocidade, da prevenção de ultrapassagens indevidas, direção sob influência de álcool e o uso inadequado do cinto de segurança. No mesmo período do ano passado, a PRF registrou 93 acidentes nas rodovias federais de Santa Catarina.
nos quais 110 pessoas ficaram feridas e 3 morreram no local. Para aumentar a fluidez no trânsito e diminuir o risco de acidentes, haverá restrição de tráfego em algumas rodovias catarinenses para veículos de cargas excedentes, ou seja, que ultrapassam as dimensões máximas permitidas e que precisam de autorização especial de trânsito. Segundo a PRF de Santa Catarina, a BR-101, que é a principal rodovia litorânea do estado, e as BRs 282, 470 e 280, que ligam o interior ao litoral, devem registrar um maior fluxo de veículos. Já a concessionária responsável pelo trecho sul da BR-101 estima que devem passar pelo trecho 190 mil veículos entre Paulo Lopes e Passo de Torres. Com o tráfego maior, o motorista deverá ficar alerta quanto à possibilidade de congestionamento nesta quinta-feira, a partir das 4 da tarde e principalmente no retorno do feriadão, domingo, entre 2 da tarde e 10 da noite. A Índia vai superar em meados de 2023 a China como o maior país do mundo. Aliás, melhor, a China como o país de maior população do mundo. A projeção foi divulgada pelas Nações Unidas nesta quarta-feira. A China vai deixar de ser o país mais populoso do mundo. O relatório do Fundo de População das Nações Unidas sobre o estado da população mundial diz que a Índia vai alcançar 1.428.000 habitantes em meados de 2023, superando a marca de 1.425 do gigante asiático. A China tem sido historicamente considerada a nação com maior população do mundo desde a queda do Império Romano. Mas sua população diminuiu no ano passado, o que aconteceu pela primeira vez desde 1960. Muitos atribuem o resultado ao aumento do custo de vida, assim como ao maior número de mulheres no mercado de trabalho e no ensino superior. Pequim acabou em 2016 com sua rígida política de apenas um filho por família, imposta na década de 1980, em meio a temores de uma superpopulação. Em 2021, o país passou a permitir que os casais tenham até 3 filhos. A China prevê um declínio demográfico contínuo devido à queda da taxa de natalidade e ao envelhecimento de sua força de trabalho. A Índia não possui dados recentes sobre o número de habitantes porque o país não faz um censo populacional desde 2011. O censo que a Índia organiza a cada década estava programado para 2021, mas foi adiado pela pandemia de coronavírus. A população indiana aumentou em mais de 1 bilhão de pessoas desde 1950, ano em que a ONU começou a compilar dados populacionais. O relatório divulgado nesta quarta-feira destaca que a população mundial vai atingir mais de 8 bilhões de pessoas nos próximos meses. E 5 homens foram presos por roubar R$65 mil em produtos entre aparelhos celulares novos e acessórios de telefonia em Garopaba, cidade do litoral catarinense. O assalto ocorreu hoje pela manhã, quando 2 homens entraram na loja, ambos armados, e anunciaram o roubo aos 3 funcionários que estavam no local. Os criminosos utilizaram 2 veículos na fuga que foram localizados e abordados pelas polícias militares e rodoviária federal na cidade de Sombrio e Passo de Torres. No interior de um dos veículos estavam 2 criminosos, uma pistola, as roupas utilizadas pelos suspeitos durante o crime e também, já em uma sacola, os pertences, então, roubados dessa loja de Garopaba. No segundo veículo estavam outros 3 criminosos. O revólver foi apontado às vítimas e todos os bens foram roubados. Os 5 suspeitos foram encaminhados até Araranguá e devem responder pelo crime de roubo. Após declaração mal recebida por Washington a respeito da guerra entre Rússia e Ucrânia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o Brasil defende uma solução política negociada para o conflito e condenou a violação da integridade territorial da Ucrânia. O presidente Lula condenou nesta terça-feira a violação da integridade territorial da Ucrânia.
Em Brasília, durante o almoço com autoridades por ocasião da visita do presidente da Romênia, o petista disse que o Brasil defende uma solução política negociada para o conflito. A declaração veio após o Brasil ser alvo de duras críticas dos Estados Unidos. Na segunda-feira, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional acusou o Brasil de defender a propaganda russa e chinesa sobre a guerra. Durante viagem à China e Emirados Árabes Unidos, no último final de semana, Lula disse que Washington deveria parar de incentivar a guerra. Além disso, o presidente também havia reiterado que a Ucrânia divide com a Rússia a culpa pelo conflito, algo que Kiev rechaça com veemência. As críticas americanas sobre a postura do Brasil em relação à guerra na Ucrânia e a visita do chanceler russo, Sergei Lavrov, ocorreram no momento em que Lula tenta promover uma mediação internacional para o conflito, apresentando-se como um intermediário neutro. Mas sua postura vem causando preocupação, pelo que alguns nos Estados Unidos e na Europa a consideram posições anti-ocidentais. E o jornalista Tiago Pereira já está aqui conosco. Complicado essas declarações do Lula, né, Tiago? Bem complicadas, Marcelo. Eu praticamente assinaria embaixo quando os Estados Unidos diz que Lula tem tom anti-ocidental. Olá para você e para a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. A viagem de Lula à China, uma série de declarações no mínimo sem fundamentos, para não dizer outra coisa, culminando com essa visita do chanceler russo ao Brasil, traz dúvidas sobre, sabe o quê? Sobre o comprometimento do Brasil com a democracia. Ela que foi tanto questionada pela esquerda e pela grande mídia brasileira nas eleições do ano passado, agora é alvo de questionamento das Américas sobre as nossas reais intenções, as intenções do Brasil. O chanceler russo veio à América Latina visitar Brasil, Nicarágua e Cuba. Com exceção do Brasil, os outros dois países com ditaduras bastante conhecidas acendem o alerta pela vinda ao Brasil, fazendo até um elo de ligação com esses dois países no roteiro de Lavrov. Lula, que vai ou foi tantas vezes aos Estados Unidos falar de democracia, vê agora no governo dele falas que contradizem os discursos ao questionar a postura da Ucrânia, país que teve o território invadido. As declarações foram fortes ao citar que a Ucrânia tem culpa, citando inclusive quando, abre aspas, um não quer, dois não brigam. É de uma irresponsabilidade gigantesca. E Lula ainda diz que quer ser um negociador neutro. Olha, eu não sei como ser neutro com essas declarações. Pois é, Tiago, e parece que o clima andou esquentando lá por Brasília, né? E após imagens divulgadas, então, pela CNN, mostrou, nesta manhã, a ação, no mínimo estranhosa, de membros do Gabinete de Segurança Institucional. Pois é, inclusive com o registro do ministro-chefe do GSI, Gonçalves Dias, que foi filmado dentro do Palácio do Planalto. Essas imagens caíram como uma bomba, como o Marcelo falou, lá em Brasília, um dia depois do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso Nacional, ter prorrogado a abertura da CPMI, que é uma comissão parlamentar mista de inquérito, adiando até o dia 26 de abril, dando, portanto, mais tempo para o governo negociar assinaturas para não abrir a comissão. Os parlamentares já dizem que vão entrar com obstrução, não votando mais nenhum projeto do governo, já que eles entendem que esse é um pedido de Lula a Rodrigo Pacheco. O governo, portanto, aí com Flávio Dino, que é o ministro da Justiça, e Lula, dizem que não sabiam dos atos do dia 8 de janeiro. Agora, se não sabiam, por que tanto medo das investigações? Se sabiam, por que colocaram essas imagens de um prédio público sob sigilo? A Polícia Federal já tinha essas imagens e, até o momento, nenhum esclarecimento foi solicitado a Gonçalves Dias, que deve depor agora após o vazamento das imagens da CNN. Vamos acompanhar o VT que detalha um pouquinho melhor como foram essas cenas. Nas imagens exclusivas divulgadas nesta quarta-feira pela CNN Brasil, é possível ver esse homem, de camisa branca, que era integrante do GSI. Ele faz um gesto para uma mulher e depois abre uma porta. Os invasores vão atrás e pegam água para beber. Esse mesmo homem, que segundo a CNN é militar, aparece pelo menos outras 10 vezes nas imagens.
Em outro momento, ele tenta conter os vândalos, mas não reage quando um homem pega um extintor de incêndio. Essa outra câmera mostra o militar perto do relógio quebrado. Ele fala com os invasores e até os cumprimenta. Outros integrantes do gabinete institucional circulam entre os invasores. Nessa imagem, um militar entrega a água mineral ao grupo. Às 4h29 da tarde, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, aparece sozinho no terceiro andar do palácio. O ministro entra no gabinete presidencial, em seguida volta pelo mesmo corredor e parece orientar os invasores a deixarem o palácio. Eles caminham em direção à saída do prédio. Imagens falam mais que 1000 palavras, né? E o caso repercutiu, né? O Dias pediu demissão no início da noite de hoje. O deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, pediu a prisão de Gonçalves Dias. Já o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, pediu o impeachment de Lula após os escândalos dessas gravações. É que tudo indica que o governo Lula agiu para que os atos de vandalismo acontecessem e vem tentando encobrir os crimes. Há vários indícios de participação de infiltrados e os deputados e senadores a favor da CPMI dizem ter provas de que Flávio Dino sabia das movimentações sobre os atos do dia 8 de janeiro. A viagem de Lula, que deixou a capital federal no dia 8, também é apontada como suspeita. Vamos ouvir o que disse o deputado Marcel Van Hatten. Falta de transparência desse governo que impõe sigilo sobre as imagens da depredação e depois, felizmente, são, pela nossa imprensa, são veiculadas. Demonstra que esse governo tem muito a temer com a CPMI, que foi barrada ontem pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas que não vai escapar de acontecer, ainda mais depois dessas imagens. Fica muito, mas muito claro que este governo contribuiu para quebrarem o Palácio do Planalto, obras raras, aqui no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, no Supremo Tribunal Federal. Se não fosse a omissão de Flávio Dino, do ministro GSI Gonçalves Dias, aliás, omissão não, as imagens são claras, colaboração, contribuição, não teríamos esse contingente hoje, pessoas presas, muitas delas injustamente. E eu até tenho dito, com muita firmeza, foi decretada a prisão de Anderson Torres, mas o Flávio Dino está solto aí, ministro da Justiça, assistiu tudo pela cortina. Um é preso sem prova, outro flagrado, até o momento não foi preso. A oposição fala ainda que estariam sendo negociados 60 milhões de reais em emendas do relator, cargos de alto escalão no governo e apontam que tudo indica que o governo federal tem a responsabilidade, usando até o termo de omissão culposa nesse caso. Pois é, Tiago. E um levantamento apontou que 3 estados têm mais gente com Bolsa Família do que empregados. É isso mesmo, Tiago? Parece até utópico, é isso mesmo, são 13 estados, né? Os estados do Nordeste e mais 4 do Norte apresentam esse cenário. O levantamento é do Poder 360, com dados de fevereiro deste ano. Nós vamos ver agora no mapa como se desenvolve esses dados divulgados referente a fevereiro. Portanto, a gente vê na imagem que a maioria dos estados do Norte e Nordeste, quase todos, aparecem com um número expressivo de população recebendo o Bolsa Família. As regiões Centro-Oeste, Sul, Sudeste do país aparecem em cor mais clara porque elas indicam que o número de pessoas empregadas é superior ao número de pessoas que recebem o auxílio. O Rio Grande do Norte era a única exceção da região Nordeste até 2022. Agora entrou aí para a estatística, né? Como todos os outros estados nordestinos. O estado registra mais beneficiários do Bolsa Família do que empregados formais, que são as pessoas com carteira assinada. Há também 4 estados da região norte. Juntando as regiões norte e nordeste, são 13 estados nessa situação. Nessa outra imagem que a gente vai mostrar agora aqui na tela, a gente pode ver que o Maranhão, ele supera, ou seja, 2 famílias com o Auxílio Brasil, que agora é o Bolsa Família, superando
uma pessoa empregada, ou seja, o número de pessoas com benefício é altamente superior ao número de pessoas com carteira assinada. Ou seja, a cada 2 famílias que recebem o Bolsa Família, tem uma pessoa empregada no estado. Depois a gente vê o número reduzindo, mas ainda são estados da região Norte e Nordeste que aparecem nessa estatística. A gente vê aqui o Piauí com 641 mil pessoas recebendo o Bolsa Família, enquanto a gente tem aí 314 pessoas com carteira assinada. E esse número vai reduzindo, a gente traz aqui também a Bahia, que aparece uma família, 1,3 família para 2 mil pessoas ingressando no Bolsa Família, isso dados agora deste ano de 2023. Enquanto isso, no outro lado da tela, a gente tem os outros estados. Então, como a gente viu no mapa anterior, a região Norte e Nordeste supera e nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país, a gente tem dados totalmente distintos, né? Praticamente dados semelhantes ao que a gente viu do resultado das eleições de 2022, onde a região Norte e Nordeste trouxe mais votos para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, agora se refletindo aí nos dados de fevereiro de 2023, ele já no governo, esses números já eram mais expressivos, as regiões Norte e Nordeste do país já eram as regiões com mais beneficiários do Bolsa Família e agora as outras demais regiões, aí a gente praticamente tem números muito inferiores. Santa Catarina aparece o último na tabela, ou seja, um estado que tem alta renda de geração de empregos e investimentos. A gente até mostrou essa semana alguns investimentos na área de infraestrutura e também a BMW, que é uma empresa que gera mais de 1.000 empregos aqui na região norte do estado. Portanto, os dados aqui não mentem, né? E o Maranhão, como a gente citou, que aparece em primeiro nessa relação, ele era governado por Flávio Dino, que foi reeleito em 2018 e fez o sucessor Carlos Brandão. Agora, nas eleições de 2022, ele reelegeu seu sucessor. E o que chama a atenção é que em muitos desses estados tem hoje no governo ex-governadores e ex-secretários que estão lá no executivo. Alguns até foram derrotados nas urnas, mas Lula os chamou. O alto índice de auxílio mostra que a região carece de investimentos, falta de estrutura e gestão para alavancar a geração de empregos. Lula chamar esses ex-gestores desses estados que mostram que foram mal governados é o mesmo que você aí que está nos assistindo, que tem uma empresa, contratar alguém com um currículo ruim. E vamos além, indo bem longe, né? Um ditado antigo que a gente sabe muito bem, que a gente fala diariamente, que não se dê o peixe, mas sim se ensina a pescar. Mas parece que a conveniência é bem melhor. É o velho que a gente sempre fala aqui, né? O quanto pior para eles parece que melhor. Por hoje eu fico por aqui, a gente volta a se encontrar, Marcelo e audiência, no sábado, no Pix News Especial. A gente faz um paralelo de tudo que aconteceu na semana, a gente traz ainda um pouquinho de opinião, né, dá uma pitadinha de opinião, para as pessoas formarem aí a sua própria opinião, com a que a gente dá de notícia, mais o nosso entendimento sobre os assuntos. Está certo então. Obrigado, Tiago. E o Pix News de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever essa edição no nosso canal no YouTube. É só procurar Pix TV HD. Acompanhe também as reportagens em nosso site pixtv.com.br. Obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã.